Nós estamos voltando para mais um bloco do nosso programa. Nós estamos aqui no Palácio Saturnino de Brito, um palácio belíssimo, né, que foi inaugurado em 1899 e hoje abriga o museu do programa Onda Limpa da Sabesp. Estou lá do João Paulo Tavares Papa, vamos bater um papinho com ele a respeito da situação atual da Sabesp. Tudo bem, Papa? Tudo bem, Pedro. Um prazer estar aqui. O Papa que é diretor de Tecnologia, Empreendimentos e Meio Ambiente da Sabesp, né? No final do ano passado nós tivemos um problema com a Sabesp, um problema de fornecimento de água, não vamos deixar de tocar nesse assunto, mas antes eu queria, até por conta de nós estamos aqui no museu, né, que retrata a história aí praticamente desde a construção dos canais pelo Saturnino de Brito, queria antes falar um pouquinho sobre essa história e sobre o planejamento, né, que a Sabesp tem programado aqui para a Baixada Santista, Papa. É um prazer grande falar de Santos, falar da Baixada Santista, falar desse programa tão importante para o Brasil, né, porque ele é emblemático para o país, que é o programa Onda Limpa, o maior programa de despoluição do litoral brasileiro, com muitos aprendizados, muitas lições, né, experiências acumuladas que tenho certeza serão vitais para que o saneamento brasileiro possa avançar como precisa avançar. E especialmente no Palácio Saturnino de Brito, esse espaço aqui tão importante para Santos e que revela à população santista e à população paulista a importância de Saturnino de Brito, a importância da Comissão de Saneamento que veio a Santos no início do século passado com uma missão importantíssima, que era transformar Santos a partir do saneamento básico. Naquela época, a população de Santos sofria muito com doenças... Com as epidemias, né? Com as epidemias, doenças... Chegou a matar metade da população, né, Papa? Estima-se que cerca de metade da população do município acabou falecendo em função de doenças transmitidas hidricamente, né? E por que isso? Por falta de saneamento básico. A cidade encharcada, ao nível do mar, sem condição de coletar os seus esgotos, então esses esgotos eram lançados nos corpos d'água e sem condição de diluição, de tratamento muito menos. Sim. A população toda ficava exposta e de forma que ficamos conhecidos no mundo inteiro, né, naquela época, como um Porto Maldito. Os navios eram avisados ao chegarem no Brasil sobre as condições sanitárias, péssimas condições sanitárias do Porto de Santos, que àquela altura já era um dos principais, começava a se despontar como um dos principais portos brasileiros. Foi nesse quadro que a Comissão de Saneamento de Santos veio para cá, né, veio com a missão de implantar um amplo programa de saneamento, com redes adequadas, disposição adequada de esgoto, com a construção de todas as infraestruturas necessárias para que a cidade pudesse virar essa página, dar um salto de qualidade, se transformando no que ela é hoje. Hoje, Santos é modelo de saneamento, continua sendo uma cidade admirada, estudada por profissionais de saneamento do Brasil inteiro e até da América Latina, como uma cidade que deu a volta por cima nessa matéria e que implantou um sistema que até hoje é um sistema eficiente, que são os canais de drenagem de Santos, a rede principal. Há pouco falávamos sobre a função primeira da Ponte Pênsil, que foi sustentar a tubulação de esgoto, afastando esses esgotos até a ponta do Itaipu, onde os estudos mostravam que havia uma diluição adequada. Ali foi a primeira solução encontrada por Saturnino de Brito e equipe, né? Exatamente. Então, e mais do que isso, né, a Comissão de Saneamento teve que cuidar da infraestrutura e dos doentes. Né? Então, a estrutura aqui do Hospital Guilherme Álvaro também é fruto, decorrência dessa comissão, do trabalho amplo, multidisciplinar, um trabalho de engenharia, mas também de saúde pública, que acabou transformando a cidade de Santos, como eu disse. Olha, essa curiosidade é um capítulo à parte, né? Na verdade, eu particularmente não conhecia essa primeira função da Ponte Pênsil, porque o Papa estava comentando conosco, né? Praia Grande praticamente não tinha, né, uma ocupação de habitantes. Veja como um bom planejamento, né, em matéria de infraestrutura é básico, né? É o orientador para um bom processo de desenvolvimento urbano.
É o caso da Ponte Pênsil, né? As fotografias da época estão aqui, inclusive nesse espaço, que é um museu de saneamento aberto ao público, todos estão convidados a conhecer, porque conhecendo o Museu do Saneamento, Pedro, se me permite, as pessoas não estarão conhecendo apenas equipamentos técnicos, plantas, projetos técnicos, estarão conhecendo e reconhecendo a história de Santos e a história da Baixada Santista. Papa, a logística para tratamento de esgoto, para tratamento de água, né, transformar a água dos mananciais em água potável, levar até a casa do consumidor final, é sempre muito complexa, né? E esse trabalho é aquele trabalho que, assim, que ele só ganha visibilidade à medida em que ele falha, porque enquanto ele está funcionando, absolutamente ninguém percebe, né, Papa? É verdade isso, saneamento é algo que as pessoas ainda não têm a percepção da importância, do alto custo, né? Tanto em produção de água quanto em tratamento adequado dos esgotos, e as pessoas acabam tendo uma aproximação com esse tema muito em função dos períodos críticos e falhas, né? É uma pena, isso é uma questão, assim, um desafio para a comunicação das empresas de saneamento, dos profissionais de saneamento. E especialmente no litoral, Pedro, as obras, os projetos de saneamento são ainda mais complexos, as obras mais caras, tudo é mais difícil em matéria de saneamento no litoral, tanto em água quanto esgoto. E tanto na questão do esgoto, né, as praias limpas o tempo inteiro é uma questão vital para a economia turística da região, como ter água suficiente, com qualidade e suficiente para abastecer essa superpopulação, que não é nem a população do verão, hein? Eu me refiro àquela população flutuante de um período muito curto, às vezes de uma semana, onde, por exemplo, em Praia Grande, um município que tem 300 mil habitantes, recebe 1.200.000 pessoas naquele período. E o sistema de saneamento, obviamente, tem que estar pronto para responder essa demanda. Um outro aspecto que é sempre preocupante no litoral em relação a saneamento é o regime de chuvas. Quando há um período muito longo de escassez de chuva, né, como de estiagem, como está acontecendo agora, esses mananciais vão reduzindo as suas vazões de forma acentuada, e a gente sempre fica no limite, sem reserva, portanto, né? Isso implica em esforço da equipe que opera os sistemas e também da colaboração da população, evitando desperdício, por exemplo, que é o que nós estamos hoje pedindo à população da Baixada Santista. A Sabesp está com uma campanha muito forte, né? Exatamente no sentido de orientação, conscientização da população na utilização racional da água. Mas aí esse ano, Papa, nós tivemos aí a inauguração da estação de tratamento de água, né, da ETA Jurubatuba, no Guarujá, né, com capacidade para 2.000 litros por segundo, né? E também Mambu Branco, que fica em Itanhaém, com 1.600 litros por segundo. É isso, né? Nós tínhamos então aí a perspectiva de ter um verão, né, com dos melhores, né? Aí nós tivemos uma conjugação de fatores que foi o índice pluviométrico baixíssimo, né, em dezembro, me parece que foi o pior dezembro dos últimos 80 anos, né? Algo em torno disso, né? E também, né, um volume de turistas gigantesco, né? O programa Onda Limpa, ele na verdade é um programa de saneamento de esgoto, né? Coleta de esgoto, ampliação. Nós estamos partindo na data marco, ano marco, que foi 2007, de 53% de cobertura de esgoto na região como um todo, e o programa investiu muito nesse período. 100% desses esgotos hoje são tratados, então foi um grande avanço também de tratamento de esgoto. Agora, também nesse período do Onda Limpa, a Sabesp investiu muito nos sistemas de abastecimento. E aí foram obras complementares, vamos dizer, contrapartidas que a Sabesp ofereceu ao programa Onda Limpa em investimentos em água. Eu fiz questão de trazer o Papa para esse bate-papo, né? Aliás, quando aconteceu o problema, é aquilo que eu falei em determinado momento aqui na nossa conversa. À medida em que o fornecimento de água, o tratamento de esgoto, ele está contente, absolutamente ninguém vai lá e parabeniza o trabalho realizado pela Sabesp, né? Que, aliás, uma das maiores empresas de saneamento do mundo, né? Tem de 27, quase 28 milhões de pessoas no estado de São Paulo.
Quando aconteceu, a imprensa deu uma repercussão gigantesca, né? E eu conversando com o Papa, ele estava explicando isso tudo que ele está colocando para a gente de uma forma didática, de uma forma simples, para que a população possa entender, não é? Acabou gerando aí uma repercussão, que me parece foi até acima daquilo que deveria, daquilo que de fato ocorreu, porque foram alguns dias, né? Mas como a gente fala, a água é um elemento fundamental, então naturalmente faltou água, acabou aí trazendo muito transtorno, muito desconforto para a população que veio visitar a nossa Baixada Santista. E essa questão do desperdício, essa questão do uso consciente acabou sendo deixada de lado, mas a Sabesp continuou aí com as suas campanhas, realizando esse programa de orientação, de conscientização da população. Tem um outro programa que vocês têm, Papa, que aí a gente já vai voltar a falar de esgoto, que é o Se Liga na Rede, né? O Se Liga na Rede também é um programa que oferece para a população de baixa renda a condição de ter o seu esgoto tratado, né, Papa? Sabesp, Pedro, hoje, só na Baixada Santista, está investindo em saneamento um montante de 4 bilhões e 300 milhões de reais em cidades, exceção feita a Santos, em que o retorno desse investimento não ocorrerá pelo menos nos próximos 100 anos. Dentro dessa visão de ambiental e social, vários programas a Sabesp adota e um deles é o Se Liga na Rede. Porque em muitas cidades, Pedro, no litoral e no interior, a rede pública está feita, os investimentos estão feitos e as pessoas, por falta de recursos, falta de dinheiro, pessoas mais pobres, famílias mais pobres, não têm condições de fazer as adequações internas. E aí, o Se Liga na Rede ele vai oferecer a essa população de baixa renda até 3 salários mínimos, né? Renda familiar. Então, a população cadastrada e que tem renda comprovada, né? Que comprove renda até 3 salários mínimos, a Sabesp, junto com o governo de São Paulo, repassa os recursos necessários para que todas as adaptações internas da casa sejam feitas. Né? E tem uma logística para essa divulgação, vai um agente da Sabesp que seleciona ali um agente multiplicador no bairro. A Sabesp tem agentes comunitários treinados, né, que conversam com as lideranças dos bairros, com toda a população, informando sobre o programa, né, e conscientizando essa família do porquê se ligar à rede. Muitos têm reserva, né, têm resistência a fazer a ligação na rede porque já pensando na conta. Já pensa que vai bom, mas eu vou me ligar na rede, a minha conta tem que pagar uma coisa. Vai aumentar, obviamente que a conta vai aumentar. Mas aí é uma questão de saúde pública, né? É uma questão de bem-estar, né, de toda aquela comunidade. É verdade. Olha, só para complementar, né, foi falado aqui a respeito dessa questão, né, de Santos. A Baixada Santista tem que se preparar sob o ponto de vista de infraestrutura de tratamento de esgoto e também de tratamento de água para períodos muito curtos, né? Me parece, Papa, discorda de mim se eu estiver equivocado, que a solução seria que nós tivéssemos aí um afluxo de turistas não tão expressivo. É difícil a gente conseguir um afluxo de turistas tão expressivo quanto nesse período de final de ano, de temporada, mas que tivéssemos durante todo o ano já seria um grande agente colaborador, né, para equilibrar esses investimentos, né, Papá? Sim, isso seria o ideal. Acho que não vai ocorrer, acho que o verão para o litoral de São Paulo será sempre o momento onde nós teremos a nossa estrutura imobiliária plenamente ocupada, sempre no verão. Para isso a Sabesp tem condições de atender, aliás, como atendeu esse mês de janeiro, um mês, uma ocupação plena. Índice pluviométrico baixo também, né? Baixíssimo índice pluviométrico, praticamente não choveu, né? É o primeiro verão que as pessoas estão se pedindo chuva, né? Para dar um descanso de tanto sol, temperaturas tão altas, e o sistema foi capaz de atender a todos. Aonde está o desafio, e continua existindo esse desafio, é naquele período mesmo na semana do Réveillon. Depois do Natal e até o início do ano, que é a semana do Réveillon, e particularmente quando o feriado, como ocorreu esse ano, cai no meio da semana, porque aí é um período que se estende um pouco mais, né, do que o natural, que seriam 2, 3 dias, e aí a gente vive sempre no limite da capacidade de produção de água. É verdade, é uma dificuldade, né? Porque depende do índice de chuvas, né? Depende do uso racional da água.
E para colaborar com isso, nosso programa vai estar aqui, né, durante esse período aí em que nós temos um número maior de pessoas visitando a região, e o nosso programa vai também para toda a área ali do Vale do Paraíba, São José, Taubaté, Campos do Jordão, Guaratinguetá, enfim, e também para o Grande ABC. Nós estaremos realizando aqui gradativamente orientações e sugestões para a economia de água, que acaba sendo uma economia para os domicílios mesmo, né, para as empresas também, e evidentemente, né, uma condição de cultura avançada no sentido de utilizar esse bem que, como o Papa disse, é um bem finito, né, e que evidentemente nós queremos utilizá-lo para sempre, para as próximas gerações. Papa, que prazer estar com você. Eu Mais que agradeço, muito obrigado. Aproveito a oportunidade para reforçar o nosso pedido à população da Baixada Santista que use a água com consciência, né? Usando com consciência, ela não vai faltar jamais, e a população pode muito ajudar, né? Ela deve ajudar, consumindo com mais consciência, para que todos tenham, para que a conta também seja menor e para que os investimentos não sejam feitos de forma, vamos dizer, desnecessária, para que não haja desperdício também de recursos nos investimentos para apenas 2, 3 dias no ano. Legal. Sempre bom falar com o Papa, sempre muito esclarecedor. Nosso programa vai fazer um intervalo, é bem rapidinho e nós voltamos. Sai daí.